crianças! Mais um dia de aula. Como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que vocês estejam. Tá todo mundo seguindo as recomendações, sendo grato a Deus, sendo obediente ao papai e à mamãe, e também sendo grato a Deus e grato aos pais também, as pessoas também, né? E vocês têm praticado a confiança em Deus? Lembra que foi a terceira aula que falou sobre confiança? E hoje nós vamos começar uma outra aula, que vai ser a nossa quarta aula, a nossa última aula, falando sobre o tema geral, que é o ingrediente secreto. E falando em ingrediente secreto, olha só, eu tenho aqui azeite, eu tenho aqui, olha só, fermento, e eu tenho aqui trigo. O que eu poderia fazer com azeite, com trigo e com fermento? Alguém pode me ajudar? Vamos pensar aí? Sei que vocês são muito inteligentes. Vamos pensar? Vamos colocar as meninas aí tudo para estar pensando. Todas as meninas de todas as classes. Vamos lá? Da classe Davi, da classe Miriam, da classe Esther, da Josué. Tem mais alguma? E da Samuel também. Vamos lá? Vamos pensar? Eu já vou ter a resposta para vocês. Eu poderia fazer um pão. Na outra aula, na nossa segunda aula, eu trouxe um pão de verdade. Agora eu trouxe um pão de mentirinha, porque senão corre o risco de repente eu comer um pouquinho, sabe? Então, pão, nós podemos fazer um pão. Que delícia! Lembra que na nossa primeira aula nós falamos sobre o ingrediente que foi que Deus mandou, que veio do céu? Ingrediente não, um alimento chamado maná, que parecia uns pedacinhos de pão assim bem branquinho, cortadinho, miudinho. Vocês lembram? Que eu até mostrei para vocês? Pois é, quem não assistiu é só voltar e assistir. Está na nossa primeira aula, tá bom? Então, hoje nós vamos falar de um outro pão. Só que antes da gente falar desse outro pão, nós vamos orar. Nós não podemos deixar de orar, tá bom? Vamos fechar nossos olhinhos então? Vamos chamar o papai e a mamãe, vamos para a sala, vamos sentar e vamos começar a prestar atenção na nossa aula de hoje, porque a gente não pode perder nada, tá bom? Então vamos fechar nossos olhos, juntar nossas mãozinhas e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse momento da escola dominical. Te agradecemos porque o Senhor é fiel, nos dê sempre um coração grato, ó Deus, e obediente a Ti, que possamos sempre confiar no Senhor e nunca duvidar de Ti, ó Deus. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, obrigado por esse momento, obrigado porque a Tua palavra, ó Deus, ela veio de encontro aos nossos corações, ó Deus. Em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos e Te agradecemos. Amém. E é, como eu falei, a nossa quarta aula, que é hoje, né? E hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito especial, né? Eu falei para vocês do pão, que nós, no caso, os ingredientes que eu mostrei para vocês no início, que foi o trigo, o fermento, o azeite. O que eu poderia fazer com eles? Eu poderia fazer pão, né? Nós temos falado muito sobre alimentos nesse tema geral de um ingrediente secreto. E, lembra do maná que veio do céu, que eu falei que foi da primeira lição? Então esse maná veio do céu para alimentar o povo que estava no deserto, que estava precisando se alimentar. Só que hoje nós vamos falar sobre um outro pão que veio do céu. E esse pão que veio do céu, ele é muito importante. Ele é um super ingrediente para nós. Super de todos os ingredientes que eu mostrei para vocês. A aula de hoje vai falar de um super ingrediente, um ingrediente muito especial. E hoje nós vamos falar, vamos lá? Nós vamos falar de fé em Jesus. A fé em Jesus. Que ingrediente maravilhoso. Esse é um super ingrediente, fé em Jesus. E eu vou colocar aqui no nosso painel, fé em Jesus.
como nós precisamos dessa fé em Jesus, não é mesmo? E Jesus, quando ele veio, depois de um tempo, quando começou seu ministério, Jesus andava em várias cidades. E nessas cidades onde Jesus passava, muitas pessoas seguiam Jesus. Vamos tentar imaginar. Muitas pessoas, muitas pessoas, multidões. Multidões quer dizer muito, você não consegue contar direito, não é mesmo? Então, onde Jesus passava, as pessoas iam atrás dele. Sabe por que as pessoas iam atrás dele? Jesus, ele curava enfermos. Jesus, ele libertava. Jesus, ele falava palavras que confortavam os corações. Jesus, ele trazia a palavra de Deus e as pessoas ficavam maravilhadas quando elas ouviam essas mensagens. Muitas pessoas levavam pessoas doentes para que fossem curadas por Jesus. E em todos os lugares onde Jesus passava, uma grande multidão seguia Jesus. Eu vou até mostrar para vocês, olha só. Olha aqui, Jesus e muitas pessoas aqui perto dele. Olha que multidão, só que tinha muito mais gente do que isso aqui que vocês estão vendo. Até por aqui o final, tinha muita gente e Jesus orava com eles, Jesus ensinava a palavra de Deus a eles. Então eles gostavam muito, só que eles seguiam Jesus e eles ficavam até o final do dia com Jesus. Só que, olha só nesse lugar, não tinha nenhum supermercado perto, não tinha nenhuma venda. E chegou a hora que eles tinham que comer. Aí, um dos discípulos de Jesus chegou perto de Jesus e disse assim: Jesus, a multidão tem que mandar a multidão embora, tem que mandar esse povo embora, porque não tem alimento aqui, não tem o que comer. O nome dele era até Felipe. E não tem aqui nada para eles comerem, eu não tenho dinheiro. Aí Jesus disse assim: vá e consiga alimento para essas pessoas. Aí Felipe ficou: como que eu vou conseguir alimento? Felipe pensou: se eu juntar algumas moedas, mas não tinha como. Felipe nem sequer pensou: Deus é poderoso, se ele está falando para eu ir atrás de alimento é porque eu vou conseguir. Ele nem imaginou isso, ele nem pensou nisso. Ele simplesmente não teve a fé. Jesus esperava que ele entendesse que ele é Deus e que ele ia dar àquela multidão que aquela multidão estava esperando. De repente chegou André perto de Jesus e disse assim: Jesus, tem um menininho ali que ele está com um cesto. Eu vou mostrar para vocês. Esse menininho, ele tinha um cesto parecido com esse daqui, olha só. E nesse cesto, sabe quantos pães que tinha? Vamos contar comigo? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Tinha 5 pães. E tinha 2 peixinhos, olha só. 1, 2, tinha 2 peixinhos. Só tinha isso. Mas espera aí, vamos pensar um pouquinho. Como que esses 5 pães e esses 2 peixinhos iam alimentar uma grande multidão? Como que isso ia acontecer? Sabe como é que vocês podem descobrir também? Vamos lá na Bíblia de vocês, vamos pegar a nossa Bíblia, a Bíblia, a Palavra de Deus. Vocês estavam achando que eu ia esquecer, né, de falar da Bíblia, de falar da referência, não ia esquecer não. Vamos lá na Bíblia, na Palavra de Deus, onde está escrito toda essa história, lá em Mateus, no capítulo 14, vamos lá no capítulo 14 de Mateus, do versículo 13 e 21. Nós temos também no livro de Marcos, no capítulo 6, no versículo 30 ao 44. Tem essas histórias também, tá bom? Então, vocês vão lá dar uma olhadinha, tá bom? Nessas referências que eu falei da Bíblia, que lá tem a história. E lá ele chegou e disse: tem 5 pães e 2 peixes. Como que vai conseguir alimentar a multidão com 5 pães e 2 peixes? É complicado, né? Só que Jesus disse assim: traz até mim tudo que esse menininho tem. E Jesus trouxe e Jesus mandou a multidão se sentar. Jesus disse assim: pode se sentar. Os discípulos ficaram admirados. Ele mandou a multidão sentar. Nós pensávamos que ele ia mandar eles ir embora porque não tem nada. Jesus disse assim: vamos sentar. Todos fiquem sentados para se alimentar. E Jesus orou, agradeceu o alimento que aquele menininho tinha naquele cesto
E Jesus orou. Sabe o que aconteceu? Eu vou contar para vocês o que aconteceu. Jesus orou e as pessoas começaram a comer. Todos comeram, eram muitas pessoas. E sabe, os pães começaram a se multiplicar. Os pães foram se multiplicando, os peixes foram se multiplicando. Olha só quantos pães, quantos peixes. Olha só, houve um milagre da multiplicação. Jesus multiplicou todos os pães e os peixes que tinham lá também. E sabe o que a Bíblia nos fala sobre isso? Que todos comeram e se fartaram, tanto homens como mulheres, como crianças, todos comeram. E ainda sobrou um pouco também, sabiam disso? Olha só o milagre que Deus fez, olha só o milagre que Jesus fez naquele momento, o milagre da multiplicação. E Deus, ele continua fazendo milagre na nossa vida. Nós só precisamos o quê? Crer. Crer em quem? Em Jesus. Nós só precisamos ter fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós temos que ter fé em Jesus Cristo, porque Ele é o pão que veio do céu. Então, crianças, depois disso, então as pessoas, elas não estavam voltando, não queriam voltar lá para onde Jesus estava, somente porque elas queriam dizer obrigado a Jesus. Eles, na verdade, eles estavam voltando porque eles queriam alimento, eles queriam comer novamente. E Jesus disse assim: eu sou o pão que desceu do céu. Lembra que eu falei no início do maná que Deus mandou do céu, que o povo se alimentou quando estava no deserto? Deus, depois ele se apresenta como o pão que desceu do céu, o alimento, aquele alimento que quando nós nos alimentamos dele, nós não vamos ter fome. E Jesus, ele deixa isso bem claro, que nós não iríamos mais ter fome. Então, Deus, ele conhece o nosso coração, ele sabe das intenções do nosso coração. E nós não podemos enganar Deus, nós não podemos enganar Deus. Então, Jesus disse que Ele é o pão que desceu do céu, o pão que é capaz de nos fortalecer, de nos dar a vida eterna. Aquele que vem e que se alimenta dele, jamais terá fome. Não é muito bom a gente saber disso? E o que nós precisamos fazer para nós nos alimentarmos, para nós termos vida com Deus? Nós precisamos o quê? Ter fé em Jesus. Nós precisamos ter fé em Jesus. Quando nós cremos no Senhor Deus, quando nós cremos em Jesus, nós estamos convidando Ele para fazer parte da nossa vida. Nós estamos dizendo que nós reconhecemos a Ele como nosso único e suficiente Salvador. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós passamos a fazer parte da família dele. Isso não é maravilhoso? É só a partir do momento que nós cremos nele, no momento que nós temos fé nele, entendeu? Nós passamos a fazer parte da família de Jesus. Nós temos vida eterna com Deus e Deus, ele nos dá essa oportunidade. Então, se você que está nos ouvindo ainda não confessou o nosso Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como seu único e suficiente Salvador, eu convido você para você fazer isso agora. Onde você está, abra seu coração e fale com o nosso Deus. Eu vou ajudar você a fazer essa oração, tá bom? Vamos fechar nossos olhos? Querido Deus e amado Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença e nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Salvador, o pão que veio do céu enviado por Deus para nos limpar de todo o pecado e nos purificar. Nós nos arrependemos, Senhor, de todos os nossos pecados, das vezes que nós fizemos algo, das vezes que nós falamos algo e das vezes que nós pensamos coisas que não agradam ao Senhor, que nós sabemos que essas coisas são pecado, é pecado para ti diante dos teus olhos. E nós te pedimos perdão e nós queremos confessar
o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de ouvirmos a Tua palavra e de reconhecermos o quanto o Senhor é importante em nossas vidas e como é importante nós termos fé em Ti. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos e Te agradecemos. Amém. E agora nós vamos ver o nosso versículo de hoje. Olha só o que diz aqui. O nosso versículo diz aqui, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. O que está falando aqui? Quer vocês comam, no momento que nós estivermos comendo, no momento que nós estivermos bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, nós devemos fazer para a glória de Deus, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. Tudo que Jesus Cristo fez foi tudo para a glória de Deus. Os milagres que Jesus fez foram para a glória de Deus, para que as pessoas vissem que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o nosso Salvador. Foi por isso que Jesus fez tantos milagres, porque Jesus Cristo viu também as necessidades daquelas pessoas, Ele quis ajudar, porque Ele é bondoso também. Mas tudo, em primeiro lugar, de tudo aquilo que Jesus fazia, Ele fazia e faz para a glória de Deus. E nós, e você, eu, nós temos feito tudo para a glória de Deus. Quando você vai se alimentar, você agradece a Deus pelo alimento que Deus tem te dado? Será que nós temos feito isso? Será que as outras coisas que nós fazemos quando nós obedecemos os nossos pais, quando nós agimos bem na nossa escola, quando nós, nos nossos relacionamentos com as outras pessoas, com os nossos irmãos, com os nossos primos, com as outras pessoas da nossa família, será que nós temos nos envolvido? Será que nós temos nos relacionado de forma que agrada a Deus, que glorifica a Deus? Pensem nisso. Vamos fazer tudo para a glória de Deus. Se você não tem feito, vamos começar a fazer. Quando você obedece seu pai e sua mãe, você está glorificando a Deus. Isso é para a glória de Deus também. Então não esqueçam, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, para que o nome dele seja exaltado. E quando as outras pessoas verem isso que você está fazendo, uma coisa tão boa que agrada a Deus, eles vão dizer glória a Deus. Isso não é maravilhoso? Porque somente Deus que pode fazer isso na nossa vida, nos dá essa disposição de glorificar o nome dele. Então que Deus abençoe cada um de vocês nos seus lares, abençoe cada lar, abençoe cada pessoa que tem visto os vídeos, que tem assistido as nossas aulas. Que Deus continue abençoando grandemente cada um de vocês, amém? E depois eu quero que vocês deem uma olhadinha na descrição do nosso vídeo embaixo, tem uma receita bem legal para vocês estarem fazendo. É um brigadeiro que não vai para o fogão, que não precisa ir para o fogão, você só precisa misturar os ingredientes e fazer. E aí tem as dicas lá do passo a passo de como fazer esse brigadeiro, tá bom? Deus abençoe muito, muito, muito cada um de vocês. E eu espero que vocês estejam atentos para a nossa nova etapa, com um novo tema da aula que nós vamos começar, tá bom? Então Deus abençoe a todos, um grande abraço. Tchau, beijo.